Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que anda a força de vocês? A minha está em construção. Através da terapia eu pude ver que eu tinha um relacionamento com força de um modo que não é legal. Eu coloquei na força uma camada de resistência, de aguentar isso. Então, seja forte e não sinta isso que você está sentindo. Seja forte e não pense muito sobre essa dificuldade, todo mundo passa por isso. Seja forte e só vá adiante mesmo quando eu estava me sentindo perdida, sem saber a direção. E isso não é legal. Se você me perguntar, Sayonara, o que é ser forte? Eu ainda não tenho uma resposta fechada, mas eu tenho descoberto cada vez mais o que a força não é e tenho caminhado para entender que pode ser um espaço e um tempo em que eu possa abraçar a minha sombra e me acolher nas minhas dificuldades. A gente sabe que isso também não acontece só com a gente, de não saber tudo isso que passa por dentro de nós, né? Veio dos meus pais, claro, de um espaço em que eu não tive de acolhimento, mas na terapia eu também pude jogar à luz a história deles. Então, meu pai, ele foi conhecer o pai dele, já adulto. A minha mãe cresceu com um pai duro e rígido, que só falava que não podia sentir, não podia viver, não podia falar, não podia pensar, não podia, tudo era não pode. Então, eu consigo hoje olhar para a história deles e ver que eles também não receberam consolo nessa palavra de seja forte e que automaticamente quem não consegue receber algo dificilmente consegue entregar algo. Então, eu, graças a Deus, através da terapia, tenho conseguido me relacionar com essa força que não era tão legal assim e desconstruir ela para construir o que realmente eu quero viver de força, que é poder ser vulnerável, que é poder acessar os meus sentimentos, chorar se eu precisar chorar, me sentir frustrada se eu quiser me sentir e ter um espaço, um momento para assimilar tudo o que me acontece. E eu acredito que a terapia tem me ajudado nisso, porque muitas vezes quando eu tenho alguma dificuldade e hoje eu levo para os meus pais no sentido de dizer, olha, isso aqui está acontecendo comigo, eu também consegui criar um limite e observar a forma como eles trazem o consolo deles. E quando não é uma forma muito legal, eu consigo me posicionar. Então, assim, a terapia também me ajudou a colocar limite nos meus pais. Algo que eu achava que seria impossível, não pelo gênio ou pela forma como eles são, mas de pensar que na hierarquia da vida, os meus pais estão acima de mim e eles sabem o que é melhor para mim e eles sabem o que eles falam e é para eu obedecer e acatar tudo que eles me dizem. E eu tenho visto cada vez mais que não precisa ser assim. Claro, não precisa ser de uma forma mal educada, não precisa ser dizendo sai daqui, mas quando eu consigo identificar algo que eu já não quero mais para minha vida, eu consigo me posicionar. E isso aconteceu há 1 ano e meio atrás com a minha mãe, quando eu fui falar que eu fui demitida. E ela falou, né, olha pra mim, criei você e seu irmão, cabeça erguida, não tem espaço para depressão. E pela primeira vez, e eu vejo que isso é um trabalho da terapia, eu pude virar e dizer, eu não preciso só lutar, lutar, lutar. Eu posso ser vulnerável, cada um tem uma forma de sentir. E isso foi muito importante pra mim. Com meu pai também, ele tem sempre uma clássica, né? Tudo isso que você tá passando é pra criar casca. Então, assim, eu não sou fruta para criar casca, né? Eu não sou um boi para engrossar meu couro, pelo contrário, o que eu tenho é pele, né? Então, eu pude, através da consciência, quando vem uma frase ou um consolo, né, disfarçado de consolo que não é, eu já consigo identificar. E isso foi com a terapia. E eu já consigo dizer, não, isso aqui eu rejeito, eu não quero, não faz parte de mim. E cada vez mais eu tenho me relacionado melhor, né, com os meus pais e comigo mesma e com a minha verdadeira força e entendendo que eu posso ser vulnerável, que eu entendo e sinto muito que eles não tenham recebido o consolo necessário, né, na vida deles, com os pais deles, e eu sinto muito também que eles não puderam dar muitas vezes isso pra mim, mas que eu escolho romper e construir uma nova realidade, uma nova força comigo mesma. E pra você, como é que tem sido isso? Algumas vezes que você talvez se sentiu querendo conversar ou desabafar com alguém e essa frase veio, na verdade, criou um bloqueio, ou você se sentiu sozinho, ou te entristeceu de alguma forma. O que é que você tem pra falar, né, sobre essa frase, seja forte?